corajoso. Que orgulho. Vamos nos preparando para o estudo, para aprendizado da noite, as palavras de Jesus, que elas nos envolvam, nos tragam alívio das nossas dificuldades, nos tragam alegrias de viver, força e coragem. Senhor, nos envolva na tua proteção, nos abra o coração e a mente para o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Esse mês aqui, o estudo foi Grito Coragem, que ele tem para vender na frente, pequenininho assim, tá? E o tema que eu vou falar hoje é tuas dificuldades. Eu estou falando baixinho, está dando para ouvir? O tema é tuas dificuldades. Então, para começar a falar sobre as nossas dificuldades, eu vou falar como começa o texto de Emmanuel. Aquele livrinho lá tem vários textos de espíritos diversos, tá? Emmanuel começa assim: imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora de ensino. Então vamos imaginar uma sala de aula onde o professor fala: vamos aprender tabuado, e todo mundo começa a chorar porque é difícil. Vamos aprender gramática, todo mundo começa a chorar porque é difícil. Difícil, a gente vai desistir, aí as crianças pedem para ir embora, porque é muito difícil. E aí? A gente estaria aqui hoje se a gente tivesse fugido dos difíceis da escola? E a mesma coisa na vida. Ele trouxe esse exemplo para a gente pensar na vida. Quando surgem dificuldades na nossa vida, problemas de saúde, dificuldade é uma coisa que não dá para dimensionar o do outro, tá? Quando o outro fala para a gente: nossa, eu estou com tal problema, você fala: nossa, você não sabe o que é problema. O problema é o que eu tenho. Não existe isso. Para um é uma situação, para outro é outra situação. Para um é um parente doente, uma pessoa que ama no fim da vida. Para o outro é um nascimento, porque é difícil, o medo de perder a criancinha quando nasce. Para o outro é o excesso de dinheiro com medo de ser roubado. Para o outro é a falta de dinheiro com medo de passar fome. Então cada um vive a sua realidade, vive o seu medo, as suas dores. Para uma enxaqueca não é nada, ele toma um remédio e vai trabalhar. O outro precisa ficar dentro do quarto fechado. Não é um está certo, o outro está errado. É a dor de cada um. Quando ele faz essa menção à escola, a gente pensa: e se na vida fosse assim? Se quando nós estivéssemos lá na escola, as coisas ficassem feias, a gente fosse para casa? E se na vida hoje fosse assim? Cada vez que a gente tivesse um problema, a gente fugisse. Nós estaríamos aqui hoje? Não estaria. Por que nós estamos aqui? Porque a gente enfrenta os problemas. A gente tem que erguer a cabeça e falar para frente. Porque precisa trabalhar, porque precisa estudar, porque precisa fazer oração, porque precisa vir na casa, porque se sente bem quando vem aqui. Então, a vida é cheia de dificuldades que nós precisamos enfrentar. Mas ninguém carrega a cruz mais pesada do que pode carregar. Ninguém. Deus não coloca a gente aqui como uma bolinha de ping-pong. Vai lá, pum. Vamos ver onde ela vai cair. E a gente vai pulando e cai na casa de alguém. Não é assim. Cai na barriga de alguém. Não é assim que funciona o nascimento. É toda uma preparação dos pais, preparação da família, preparação dos irmãos. Esse aqui vai ficar junto com esse, porque eles precisam se conhecer. Esse veio para dar um apoio para aquele, porque aquele vai ter problemas de saúde, e esse vai apoiar. Tudo é muito bem preparado. Tudo. Então, Deus não fala: vai lá, vai naquela família lá, porque aquela família é só de gente chata e você vai ser a única legal naquela família. Não é assim. Todo mundo está junto para aprender alguma coisa. Só aprendizado. Não é castigo, não é penitência. Por que seria castigo se a gente pensar que Deus é o ser mais bondoso
bondoso, maravilhoso, que nos ama indistintamente, nos criou todo o universo. Por que ele falaria? Pelo meu. Só aquela ali que eu vou prejudicar. Só a André. André vai ser a única que eu vou ferrar. Não existe isso. Ele ama todos. Quem precisa aprender somos nós. Não é os outros, não são os outros que precisam aprender. Nós precisamos aprender com as nossas dificuldades e com as nossas deficiências. Aí, quando nós temos um problema de saúde, a gente foca demais no problema de saúde. Nós somos seres que focamos mais nas coisas ruins. As nossas lembranças maiores são de coisas ruins. Quando alguém fala, lembra quando você morava naquela rua? Você fala, menina, foi horrível morar naquela rua. Um dia aconteceu isso. Mas 700, 800 dias foram legais, mas o nosso cérebro vai sempre no ponto negativo. Nossa, eu tenho medo de passar nessa rua aqui, porque no outro dia eu passei nessa rua e bati o carro. Quantas vezes você bateu o carro na rua? Uma vez. Mas não, eu não passo aqui há 10 anos. Por quê? Lembra daquele problema. Nós gastamos muita energia no desnecessário, na tristeza, na dor, e não no aprendizado que nos deu. Se eu bati o carro, foi porque eu prestei atenção no cruzamento. Então aprenda a prestar atenção na próxima vez. Senão vai bater de novo. Entendeu? E não aquele, nossa, porque aconteceu isso. Esse vitimismo que o ser humano tem, todo mundo tem, só faz a gente andar para trás e não impulsionar. As dores vêm para dar um chute na bunda da gente, para a gente andar para frente. Todo medo vem para a gente se mexer. Por que está indo para a academia hoje? Porque teve um problema de saúde no mês passado. Aí ou está gordo demais, ou está com diabetes, ou está no caso, tá, gente? Ou está com pressão, não sei o que, que eu tenho que ir para a academia. Eu detesto a academia. Mas vai ter que ir para a academia. Não tem jeito. Por que está indo para a academia para cuidar da saúde? Porque a saúde ferrou. Quem ferrou com a saúde? Eu. Não foi castigo de ninguém. Fui eu que comi gordura demais. Eu gosto de fritura, fazer o quê? Agora parou de comer fritura, parou de comer doce, parou de comer não sei o que, já não estou mais comendo, né? Então a vida vai levando a gente para o caminho que a gente precisa ir. A vida não faz a gente voltar. A vida nos impulsiona. Quando Deus nos põe aqui, é para a gente andar para frente. Não é para a gente ficar estacionado, chorando o que não fez, ou o que passou, ou o que vai passar. Nossa, já pensou? E se acontecer uma coisa comigo? E se? A maioria das coisas que a gente pensa em si não acontece, né? Mas o ser humano vai naquele medinho. E ele fala, nós não temos tempo para ter medo. Nós não temos tempo a perder. O mundo está evoluindo uma agilidade muito grande. Está tudo muito rápido. Para a gente ficar sentado no sofá com medo de sair de casa. Ou para a gente não fazer tal coisa com medo de sentir dor. Não se apaixonar com medo de sofrer. Não visitar o outro com medo de não ser bem tratado. Esses medos nos seguram. Não vai ao médico. Eu conheço gente que não vai ao médico com medo de achar doença. Olha isso. Não é melhor ir ao médico se achar alguma coisa, já resolve já? Do que esperar na última hora quando não tiver mais jeito? Mas cada um é cada um. Cada um está no seu tempo. Não estamos aqui para julgar. Mas nós temos que ter esse impulso na vida para ir para frente. Tem uma outra parte muito curiosa que ele fala assim: o barco afundou. Aí, nesse naufrágio, as pessoas estão desesperadas tentando sobreviver. Ninguém, quando o barco tomba, ninguém fala, nossa, será que tem limo aqui no fundo do mar? Será que tem alga? Será que tem algum peixe? Será que tem algum tubarão? Ninguém fala isso. Todo mundo vai se debater até achar a terra firme. E essa tem que ser o nosso instinto de sobrevivência. Ir para frente, seguir e não ficar
esperando acontecer alguma coisa, ou ficar parado com medo de acontecer alguma coisa, ou chorar. Podemos chorar, dá desespero mesmo. Quando dá um problemão na vida da gente, é normal chorar, mas não dá para ficar parado chorando. As pessoas à nossa volta também estão sofrendo. Todos estão sofrendo. Se eu ficar lastimando, excomungando o meu problema, porque tudo acontece comigo, porque essa vida é horrível, porque Deus porque as pessoas à minha volta vão receber essa radiação de dor. E muita gente vai ficar doente. É que nem quando a gente joga uma pedra no lago. Faz assim, é a minha bola no meio, que é nós vamos atacando e envolvendo todas as pessoas na mesma dor. Nós temos que pensar que não somos únicos no ser humano, não somos só nós. Tem várias pessoas que estão passando por coisas igual a nossa, mais difíceis para eles, mais fácil para eles, mas a minha dor é minha. Não podemos diminuir ela porque tem gente passando tal coisa. Nossa, aquela pessoa sim que sofre. Eu não, aquela pessoa tem a cruz dela. Eu tenho direito de ter medo, eu tenho direito de sofrer pela minha cruz, mas como um homem leve. E não coloque a culpa no outro, não coloque a culpa em Deus. Existem certos problemas que nós mesmos acarretamos, tá? Nós temos os nossos aprendizados nessa encarnação, que está lá marcado. Vai ter que passar por isso para aprender isso. Aprender paciência, aprender compaixão, respeito, aprender a aceitação. Eu não sei se já falei para vocês, quando eu operei, eu tive que usar fralda, eu não podia sair da cama há muito tempo. E é horrível, precisar que os outros limpem a gente. Então foi um aprendizado de paciência, aceitação, humildade. Tudo isso faz a gente ter um pouco mais de humanidade pelo outro. E foi horrível, nossa senhora, só de falar para mim foi horrível. Porque eu não tenho paciência, eu tenho que trabalhar toda essa paciência, toda essa dificuldade na vida, todo esse precisar do outro. É difícil a gente precisar que o outro vive a gente. Então, tudo isso é trabalhado na gente. Por que eu passei por isso? Para poder aprender isso. Então, eu falo todo dia, André, tenha humildade, André, não precisa passar de novo, porque se não aprender, vai passar de novo. Isso a gente tem que passar por consequências dos nossos atos e das nossas necessidades de aprendizado. Mas tem coisa que a gente mesmo provoca. Se você pega um carro e anda em contramão e bate na frente de um poste, quem foi que se machucou? Não foi Deus que falou, vai em contramão, nasce matar. Não, é suicídio. Fui eu que quis. Então tem certas coisas que eu faço nessa porque eu quero, porque eu sei que é certo e errado. Aí vem a consequência desses atos imprudentes. Eu posso ficar nervoso com alguém, machucar alguém, falar na delegacia. Então a gente tem que evitar qualquer ocorrência mais pesada do que a gente consegue carregar. Então o importante temos que ter força para suportar e aguentar e crescer com as nossas dificuldades. Tem uma parte aqui que ele fala: saibamos enfrentar as dificuldades de uma vida sem medo. Para cada qual tem uma mensagem. Foi o que eu acabei de falar. O que eu tive que aprender passando situação de precisar de uma pessoa própria fralda? Aprender humildade. O que veio essa dificuldade? Essa mensagem. Humildade, paciência, respeito pelo outro. Não se sentir, você tem que ser muito delicado com o outro, para o outro poder te ajudar. Então, tudo isso é uma mensagem. Quando eu tenho um problema financeiro, qual é a mensagem? Dá uma bombada. Você está gastando demais. Cuida desse bolso. Quando você tem um problema de saúde, olha, se alimenta melhor, vai para a academia, ninguém mandou comer muita gordura. Então, tudo isso tem uma mensagem. Nós temos que aprender a ouvir e
não focar na dor. Ai, eu estou doente, ai, eu estou ruim, ai, eu sofro, só eu que passo por isso, só eu que estou passando. Entendeu? E o que essa mensagem tem? Porque se não aprenderem de novo, né, gente? É simples assim. Veio uma lição de casa, estamos na escola, veio a prova, fez a prova, foi mal na prova, vai fazer outra. Não vai? Ou a professora vai falar, ai, você é tão legal, vai para casa, vou te dar nota. Não vai. E a mesma coisa é a vida. Tuas dificuldades são tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrará o estímulo necessário para que não te precipite na luz no orgulho e nem te... Estou péssimo, querido. E nem te encarcere no marasmo, tá? O que ele quis dizer? A gente não brigava, a gente não parava. Quando a gente não tem objetivo, a gente estaciona. É muito fácil estacionar, é legal ficar lá em casa vendo Netflix, né? Mas temos que fazer oração. É muito legal ficar em casa assistindo Netflix, mas tem que trabalhar. Então, essa necessidade de dinheiro nesse planeta faz a gente agir. Se não precisasse de dinheiro, a gente não sairia de casa. Essa necessidade de convivência faz a gente se reunir, senão a gente ficaria sozinho. A necessidade de precisar um do outro faz a gente ter paciência com o outro, sorrir para o outro, ajudar, porque senão a gente não faria. Nós só vamos para frente quando temos impulso. Se não tivermos impulso, a gente não sabe mudar. O único problema é que o impulso, às vezes, é um baita no chute, né? Podia ser só um empurrãozinho, às vezes é um supetão. Mas é o que a gente está precisando naquele momento. E focar no aprendizado. Não é punição. As nossas dificuldades jamais são punições, porque foram enviadas e decididas por Deus. Deus é um ser supremo. Ele jamais vai fazer alguma coisa para nos machucar e nos prejudicar à toa. Ele nos ama. Jamais seria à toa. Ninguém faz isso com o filho. Não vai dar uma pedra para o filho comer quando ele falar que eu estou com fome, ao invés de dar um pão. Deus é a mesma coisa. Você fala, ai, está difícil. Ele fala, toma, mais uma lambada. Ele não vai fazer isso. Se nós não fazer, não é mal. Tudo é permitido por Deus, então não pode ser mal. Tudo depende da forma como enxergamos. Enxergar as dores como aprendizado e não como sofrimento e mal. Eu não estou falando que é fácil não, tá, gente? Eu estou falando como devemos fazer. Como deve ser para podermos crescer espiritualmente. Lembrando que o nosso planeta é uma escola. Do mesmo jeito que falei no começo. Não dá para a gente sentar e chorar. É levantar e ir embora. Levantar e agir. Porque se sentar e chorar, não sai do lugar. E ninguém vai falar, dá aqui a sua cruz para mim, eu vou resolver. Não, porque elas também cada um tem a sua. Bom, era isso que eu queria falar. Tem uma frase que o Emmanuel falou. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas. Quando você para reclamar, você perde a oportunidade de entender e aprender. O tempo que a gente gasta sentado, eu não aguento mais, está muito difícil, poderia estar falando, nossa, o que eu podia fazer? O que eu tenho que aprender? E lembrar que nunca, Deus não põe a gente sozinho, a gente nunca está sozinho. Nesse planeta nós temos médico, farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, massagista, tem o depói, tem a casa de oração, tem os tratamentos ali dentro, tem o passe coletivo, esse tratamento que a gente recebe antes de lá. Olha quantas coisas que Deus coloca à nossa volta, mas quando a gente está num problema de dor, a gente só fica parado, não abre a visão, não enxerga. E fica com orgulho, eu não vou falar para as pessoas que eu estou sentindo.
Ai, as pessoas acham que eu sou tão forte. Não! Vamos se abrir, porque o outro também está com dificuldade. E um encosta no outro e a gente vai junto se apoiando. Bom, para terminar, eu trouxe uma música para vocês. Eu adoro música, vocês sabem. E essa eu vou tocar para vocês porque ela é muito linda. Está escrito do Grupo Revelação. É sobre isso que a gente conversou. Sobre a força, a coragem, vai em frente, levanta a cabeça. Então, eu vou pôr para vocês porque é muito maravilhoso. Tomara que eu não estudar. Dá para ouvir? A gente não deve desistir do que a gente quer. Pois que é triste. Mas a gente tem a fé sempre. Eu nunca desisto do seu objetivo. Dá para ouvir? E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente. E o bicho vai pegar. Ele continua feliz, amor. Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, mas também esperar a sua hora. E continua feliz, amor. Depois eu leio de novo para a gente entender, tá? Mas também esperar a sua hora. Às vezes não quer necessidade, demora chegar. Ainda que a gente não pode deixar de sonhar. Ele não pode dar tudo que eu pode correr. Ninguém vai poder passar e não se conhecer. É tira de sol, tem não pode fechar. A chuva só vem quando tem que olhar. Na vida precisa aprender, se colhe eu tenho que mandar. É deixinha por da estrela. Essa cabeça pois acreditar, Tá muito bom, gente. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar-se uma hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Acabei de falar isso, não dá pra gente fugir. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Acontece sempre. A chuva só tem quando tem que molhar. A gente não sofre sem precisar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem para brilhar. O restante vocês sabem. Pega essa cabeça, bate o pé. Não, mete o pé, vai dar fé. Não posso mais cantar, não. Eu saí para fazer oração. Quando fala assim, não dá vontade de cantar, né? Vontade de sambar, né? Vou em casa, tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá tudo bem? Todo mundo bem? Vamos encerrar então. Vamos nos ligando à espiritualidade nesse momento de paz, tranquilidade, agradecendo pelo estudo da noite, por todo o envolvimento, todos os benefícios que nós recebemos aqui da equipe espiritual durante esse evangelho, lembrando de não fugirmos da luta nos momentos de dificuldades e que tenhamos a fé e força para enfrentar, sabendo que nunca estamos sozinhos. Enchendo nosso coração de amor, envolvendo esse planeta Terra em muita luz, envolvendo cada coração sofrido, cada irmão que está passando dor nesse momento, por causa de guerras, por causa de brigas, envolvendo todos os hospitais desse planeta, crianças abandonadas que recebam a fada e carinho de Jesus. Vamos envolvendo a nossa cidade querida, que os governantes daqui tenham lucidez para auxiliar quem mais precisa, envolvendo bem os moradores em situação de rua nessas noites frias, que eles sejam aquecidos pelo nosso respeito e carinho, que os nossos parentes, nossos lares recebam esse carinho, essa bênção, os que não puderam estar aqui hoje,
E, Senhor, derrame muita luz sobre essa casa, que a porta sempre esteja aberta para que possamos entrar e receber esses benefícios. Nos envolva com sua proteção, graças a Deus. Fiquem quietinhos, tá? Boa noite.